Se a velocidade ela é vetorial, ela vai ter que ter três coisinhas dela acontecendo: a intensidade, a direção e o sentido, tá? Embaixo eu fiz um desenho ali para representar a velocidade vetorial. Então a intensidade dela é sempre em módulo igual à velocidade escalar que a gente já estudou. Então ela sempre vai ser velocidade em módulo igual à velocidade escalar. Isso quer dizer o quê? Que o valor sempre vai ser um valor positivo, tá? A direção dela é sempre tangencial à trajetória. É sempre tangente à trajetória. E o sentido dela é sempre o sentido do movimento, ó. No MRU, movimento retilíneo uniforme, ela vai ser sempre o quê? Ela vai ser sempre o vetor, todos sempre vão ter o mesmo tamanho, ó. Essa setinha aqui que representa o vetor, né? Então, olha lá, todos têm o mesmo tamanho. E aí depois a gente vai ver o movimento retilíneo acelerado. Lembra que o objeto ele vai ganhando aceleração no decorrer do tempo? Então, como é que vai ficando os vetores? Ó, eles vão aumentando da velocidade. Aí depois vai ter o movimento retilíneo retardado. Esse movimento é o quê? Que ele vai perdendo a aceleração no decorrer do tempo. Então ele começa grandão e vai diminuindo depois. No movimento circular uniforme, ele vai ser sempre o quê? Tangencial. Então se ele estiver fazendo uma curva aqui, ó, a velocidade ela tá primeiro, ela tá para cá. Quando tá aqui, ó, o vetor velocidade já começa a mudar. Ó. Quando ela tá aqui, ela já começa o quê? O vetor velocidade já começa a mudar. Se fosse um movimento circular acelerado, o que ia acontecer? Aqui todos têm que ter o mesmo tamanho, tá? Aqui, ó, ele já fez a curvinha e foi ganhando. Então o vetor dele foi ficando maior, ó, menorzinho. No sentido do movimento, um pouco maiorzinho. No sentido do movimento, bem maior, tá? Aí no movimento circular, movimento circular retardado, vai ser o que então? Eu vou ter aqui a mesma curva e ele vai começar grandão. Conforme ele for fazendo a curva, o que vai acontecendo? O vetor dele, velocidade, vai diminuindo. Exercício do em classe. Um avião percorre uma trajetória circular horizontal, mantendo a indicação de uma velocidade sempre com 200 km. O avião gasta 1 minuto para completar uma volta. Em um dado instante que o chamaremos de T0. A bússola do avião indica que ele se dirige para o norte. Na figura estão indicadas as posições do avião a cada 15 segundos. Então olha lá o desenho lá dos aviões e vamos responder as questões. Então dessa imagem que a gente viu, a gente vai ter que responder completar essa tabela. E está perguntando ele deu o instante, que é o tempo. Ele perguntou a intensidade, a direção e o sentido, né, do vetor. A intensidade, o exercício falou que é sempre... O velocímetro sempre está marcando 200 km por hora, então não vai mudar. Então a intensidade de todos os instantes vai ser quanto? 200 km por hora. 200 km por hora. 200 km por hora e 200
quilômetros por hora. Aí está perguntando a direção quando ele foi 0. 0, olha só o que aconteceu. 0 está aqui, ó. Então 0 ele está indo do norte, ele está indo do norte para o sul, né? Porque olha aqui a setinha. A direção dela é de quem? É do norte para o sul. Então, ó, norte para o sul. E qual que é o sentido? O 0 aqui de novo, ó. E aí tá perguntando qual que é o sentido. O sentido é para onde a setinha tá apontando? Ela tá apontando para o norte ou para o sul? Tá apontando para o norte. Então o sentido vai ser norte. Agora, pessoal, para terminar essa tabelinha toda, você pega a sua apostila, tá? Tenta fazer e depois você confere a resolução comigo, tá? Então aqui vai ser para o norte. Quando ele foi 15, ele estava indo de quem? Do leste para o oeste. E o sentido dele é oeste. 30, norte-sul. Norte-sul. E ele estava indo para o sul. Quando ele foi 45, leste-oeste, oeste, e ele estava indo para o leste. A B está perguntando se é correto afirmar se a velocidade sempre se mantém constante. Sim, né? Por quê? Porque ela sempre foi igual a 200 km por hora, né? Ela nunca mudou, ela sempre foi, a velocidade escalar sempre foi 200 km por hora, nunca mudou essa velocidade. Aí a C está perguntando se é correto afirmar que a velocidade vetorial sempre mantém constante nesse movimento. Quando a gente fala de velocidade vetorial, tem que acontecer 3 coisinhas, né? A intensidade, a direção e o sentido. O que aconteceu? A intensidade, ela vai ser sempre a mesma. Então, beleza. Aí, na direção, estava mudando. E no sentido também. Então, por isso que não. Por que não? Porque para ser ela tem que ter essa relação. Só que a direção ela mudava e o sentido também estava mudando, né? Sentido também mudava. Então por causa disso que não, tá? Então, pessoal, por hoje é só isso, tá? Bons estudos e até!